Muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News e Mito Brasil, tá ok? Tá ok? Então inscreva-se e compartilhe, é muito importante seu compartilhamento, lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. Essa live aqui será distribuída em outros canais aí, parceiro nosso aí, porque o nosso canal não é monetizado, então algumas pessoas nos ajudam a levar esse canal todo dia, levar esse canal ao ar todo dia, tá entendendo? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento live neste canal toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. Então dê aquele like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live, é muito importante. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais, é muito importante e muito obrigado de coração mesmo. A pessoa aqui, eu prefiro aqui que tenha uma, duas ou três pessoas aqui, do que ter um monte de gente aqui falando um monte de besteira. Então preferível ter poucas pessoas assistindo a gente, mas que sejam pessoas honestas e verdadeiras com a gente aqui. É muito importante e seja muito bem-vindo. Canal verde e amarelo jamais será vermelho. Então dê aquele like, compartilhe nossa live, compartilhe nosso vídeo. É muito importante e seja muito bem-vindo. Obrigado aos inscritos. Vamos lá. Inscreva-se, não vai começar não. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Muito obrigado aos inscritos. Obrigado, tem gente entrando aí, vamos aguardando as pessoas entrarem aí no nosso chat aí. Pode mandar a mensagem que você quiser, pode perguntar o que você quiser aqui, nós estamos atentos aqui, atentos aqui em plataformas aqui, e várias plataformas aqui, nós estamos, deu uma caidinha aqui na internet, mas a importância que vocês têm pra gente aqui é muito bastante. Muito obrigado mesmo do fundo do meu coração. Canal Produtora Brasil no ponto, tá aqui a camisa aqui, tá ok, gente? Logo no início dessa abertura desse canal, há muito tempo atrás, a gente iria fazer a promoção. Mas veio a tal pandemia, veio aquele negócio todo, a gente não fez promoção das camisas do canal, tá entendendo? Então a gente parou e agora a gente vai retomar novamente essa ideia de fazer promoções com os inscritos aqui do canal, tá ok, gente? Então, se você puder, inscreva-se, leva para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram, é muito importante. Nós estamos lá no Rumble também, tá, gente? Nós estamos em dois canais aqui, nós estamos no Bolsonaro News, estamos aqui no canal Brasil no Ponto News, tá ok, gente? A gente escolheu lá o nome Bolsonaro News porque foi uma ideia dele, botar o nome do Bolsonaro News, tá entendendo? Porque tem o Bolsonaro TV, Bolsonaro News, vamos botar Bolsonaro News, botamos Bolsonaro News. Então, inscreva-se, compartilhe. E tem outros canais, parceiro nosso, que está na descrição do vídeo aí. Mandar um grande abraço aqui, uma pessoa que é a repórter aqui do canal aqui, que ela está aqui no estado do Rio, fazendo os trabalhos lá, que é a Cláudia Costa, né? Há algum tempo que eu não falo com ela. Essa internet aqui, não é problema de internet, não é problema de canal, não é problema da internet, porque nós fizemos algumas modificações aqui no estúdio, e isso aqui, que o nosso sinal de internet, ela vem lá de fora. E então eu preciso abrir mais esse espaço para que essa internet ela fique melhor aqui onde a gente está. A gente fica aqui no estúdio bem fechado, mas a internet vem lá de fora, tá ok, gente? Então, porque o nosso sistema fica lá fora. Então vou ter que dar uma mexida lá para trazer isso para cá, para que possa melhorar cada vez mais essa nossa internet aqui dentro aqui. Porque não acontecia isso anteriormente, mas tivemos que fechar um lado aqui do estúdio, botar algumas coisas, então estamos com essas mudanças aqui, mas vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo. Se cair um pouquinho aí a internet, não se preocupa não, volta em seguida e tamo junto. Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News e Bolsonaro News. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. As nossas redes sociais estão todas aí no cantinho aí, que você pode verificar aí, o Facebook, qualquer dúvida, é só pesquisar a gente na inteligência artificial. Lá dá toda a informação sobre o canal, desde quando nós estamos aqui fazendo live, lá dão toda a informação sobre a gente. Entendendo? Inteligência artificial. Estamos de olho. Então inscreva-se, compartilhe. Fala assim, porque quando a gente faz a pesquisa lá, diz que foi criado no pastor, no caso sou eu. Né? Então é muito importante a gente. Tá vendo? Então, sempre começa aqui agradecendo a Deus por mais um final de semana aí, por mais uma semana maravilhosa que foi todos nós aqui, e que esse final de semana seja de bênção para todos nós, tá entendendo? Então, sempre no final e no início a gente agradece a Deus. No canal de direita,
que apoia Jair Messias Bolsonaro, nosso capitão. Tá ok, meus amigos? Então se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento, pronto aí? Inscreva-se e compartilhe, tá ok, gente? Tem que estar verificando mais algumas matérias aqui, nós temos muita matéria aqui e seja muito bem-vindo, ok? Muito boa noite, né? Eu estava verificando aqui as transmissões, né? Porque tem que verificar se tá tudo ok, né? Tem som, né? Som e imagem, né? Você falou, agora é a minha vez, né? Enfim, 19h41 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão tanto no canal Bolsonaro News quanto no canal Brasil no Ponto TV, né? Inicialmente peço que curta, compartilhe e se estiverem pela primeira vez aqui, né? Independentemente do canal que vocês porventura estiverem assistindo, inscrevam-se, tá ok? Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília, e por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas, né? Mas antes, né, quero lembrar canais que estão aqui na descrição. Portanto, independentemente do canal que porventura vocês estiverem assistindo essa transmissão, inscrevam-se nos canais que se encontram aqui na descrição. Agora a gente está fazendo lives tanto no canal Brasil no Ponto News quanto no canal Bolsonaro News, né? Mas se encontram na descrição os canais O Brasil é Nosso, por exemplo, também o canal Brasil no Ponto TV, né? Isso da liberdade. Brasil 256, né? Então, a gente recomenda fortemente, né, para que vocês se inscrevam, né? Afinal de contas, a gente está vivendo nesses tempos difíceis aqui no Brasil para a liberdade de expressão, mas a gente não retrocede, a gente continua seguindo em frente, né? Sempre levando a vocês a verdade, né? Afinal de contas, tá lá em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Enfim, a gente vai na contramão, né? Na contramão tenta sempre seguir pelo caminho da verdade, né? E é isso que importa, tá ok? Dito isso tudo, vamos aqui aos temas desta live, né? Mas antes também quero lembrar, né? Aliás, quero mencionar aqui o nome do Elias José, que está acompanhando nossa live, né? Além dele, também quero deixar aqui um salve especial para o Mauri Neves, né? Que sempre acompanha as nossas transmissões ao vivo, né? De novo, lembro, né, que sempre temos transmissões ao vivo, toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília. Novamente, peço o like, peço o compartilhamento e, se estiverem pela primeira vez aqui, inscrevam-se nos canais, né? No canal ou nos canais, né? Enfim, porque a gente está em transmissões simultâneas, né? Tanto no canal Brasil no Ponto TV quanto no canal Bolsonaro News, né? Quem porventura estiver assistindo essa transmissão em um outro canal, né? Peço o seu like, né? Peço o compartilhamento, né? E sua inscrição, novamente, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Vamos aqui aos temas desta live, né? Primeiramente, vai falar sobre o novo embate entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre esse novo embate, né? Detalhes aqui, né? Enfim, aguardem e vejam o que irá acontecer ainda nessa transmissão, né? Porventura, nesse primeiro tema, né? Em seguida, a gente vai falar sobre o vazamento, né, de informações financeiras do presidente Bolsonaro, né? Sabido por todos, né? De consciência, né, popular, né? Que vazaram ontem, né, no dia de ontem, informações financeiras do Pix do presidente Bolsonaro, né? Então a gente vai tratar sobre esse tema aqui ainda nessa transmissão, né? Justamente no segundo assunto desta live. E por fim, a gente vai falar aqui sobre a CPMI, né? E suas últimas informações, últimas novidades, né? Afinal de contas, a gente entende, né? A gente entende que é um assunto crucial, né? Que vai voltar com tudo nas nossas
transmissões ao vivo, tá ok? Dito isso tudo, né? Dito os temas, né? Vamos ao primeiro deles, né? Sem mais delongas, né? Vou começar por essa matéria que está lá no jornal Cidade Online. Novamente peço o like, peço o compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, independentemente do canal que porventura você estiver assistindo, tá ok? Vamos lá então. Urgente, Bolsonaro diz que não tem medo de Moraes e deixa recado sobre 2026. Eu vou ler um trecho dessa matéria que está no jornal Cidade Online, mas pelo título é de chamar atenção, né? O que será que o Bolsonaro, né, disse sobre Alexandre de Moraes, né, nesse novo embate, né? Tá até no título da nossa transmissão, né? Não é à toa, pessoal, não é à toa, tá ok? Não é clickbait, é verdade, tá ok? Vamos lá. Em entrevista à revista Cruzoé, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre vários temas, né? Ponto. Vamos seguindo. Em determinado momento, ele foi questionado da seguinte maneira, abre aspas, o senhor teme o Alexandre de Moraes, fecha aspas. A resposta foi clara, claríssima. Vamos lá. Abre aspas. Só possíveis arbitrariedades. Fora isso, você não tem o que temer ninguém nesse país. Nem ele a nós, nem nós a eles. Isso é uma democracia. Se você passar a intimidar outras pessoas, está com os dois pés fora da Constituição. Fecha aspas, disse o presidente Bolsonaro em determinado momento ali de sua entrevista exclusiva para a Cruzoé, né? Lembrando que a Cruzoé é uma fonte de esquerda, né? A gente sempre tenta ir na contramão, nem tenta não, né? A gente sempre vai na contramão dessa imprensa, né? Afinal de contas, a gente sabe que 99% dela já está corrompida, né? Tem um viés ideológico de esquerda, tá ok? Vamos seguindo aqui, ó. Indagado sobre eleições de 2026, o presidente deixou um recado. Vamos lá, abre aspas. Sobre 2026, eu costumo dizer que só estou no fim quando estiver enterrado, né? Eu troquei o termo aqui até para não soar de forma distorcida a sua compreensão. A gente está tendo instabilidade na internet, pessoal. Quero deixar claro aqui, afinal de contas, a nossa internet aqui também está num momento complicado, né? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, né? Fecha aspas, né? Vale ressaltar que até o momento Bolsonaro está inelegível graças a uma decisão polêmica do TSE, né? Matéria aqui do Cidade Online. Urgente, Bolsonaro diz que não teme Alexandre de Moraes e deixa recado sobre 2026. Cidade Online, vamos lá, Vista Pátria. Vista Pátria do nosso amigo Alan Frutuoso, que se encontra detido no presente momento. Inclusive, torço muito por sua libertação. Você está passando por uma injustiça. Alan Frutuoso, pessoal. Alan Frutuoso está passando por uma injustiça sem procedentes, tá ok? Vamos lá. Vista Pátria, né? Canal dele aqui, né? Fonte dele, né? Bolsonaro critica novo decreto de armas e diz que não consegue dormir desarmado, tá ok? Seguindo aqui, ó, com uma outra matéria. Pleno News. Bolsonaro, em determinado momento, na entrevista da Cruzoé, disse o seguinte, abre aspas, eu fui discriminado durante todo o meu mandato, fecha aspas, relata Bolsonaro. Jair Bolsonaro falou em arbitrariedades em favor do outro lado, né? A gente conhece qual é o outro lado, né? O lado da esquerda, né? Mas vamos aqui ao que ele disse, né? Tanto aliás, eu não vou ler detalhes sobre a matéria do Vista Pátria, né? Mas eu recomendo a matéria do Vista Pátria, né? Que eu já citei aqui, né? Mas eu vou citar aqui trechos aqui
dessa matéria do Pleno News, tá ok, pessoal? Vamos lá, então, abre aspas, na minha intimidade, eu fiquei revoltado quando Ramagem não pôde assumir a PF. Busquei contornar sem onda drástica. Quem hoje é o diretor da PF, um amigo íntimo do Lula. Comigo não foi possível. Há uma diferença. Eu fui discriminado durante todo o meu mandato. Fecha aspas, destacou o presidente Jair Bolsonaro, né? E seguindo aqui, né, ele resolveu ainda, né, falar sobre o futuro, né? Vamos aqui a mais um trecho, né, do presidente Jair Bolsonaro, né? Nessa entrevista à Cruzoé, né? Abre aspas, eu resolvi ir embora dia 30 de dezembro de 2022. Jamais entregaria a faixa para alguém com passado do Lula, né? Jamais, jamais. Pela forma como ele foi tirado da cadeia, a forma como ele foi descondenado para driblar a lei da ficha limpa e depois como o TSE tratava as questões de interesse meu e dele. O TSE foi completamente favorável à autoesquerda. Mas eu considero as eleições do ano passado uma página virada. Fecha aspas, acrescentou o presidente Jair Bolsonaro, né? Aqui a matéria ainda cita justamente o que eu já relatei na primeira matéria do jornal Cidade Online. Mas essa terceira matéria está no jornal Pleno News, né? Basicamente aqui o presidente Bolsonaro ressaltou que foi discriminado durante todo o seu mandato, tá ok? Enfim, essa última matéria está no jornal Pleno News. Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões iniciais. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Matérias estão aqui, tá, Vista Pátria. Daqui a pouco a gente vai mandar o pix do Alan Frutuoso, daqui a pouco, para ajudar o cara lá. Vamos ajudar ele. Bolsonaro critica novo decreto das armas. Tá ok? Vista Pátria. Vamos aqui para a revista Cruzoé, né, que teve Pleno News. Fui discriminado durante meu mandato, o tempo inteiro. Tá ok? Vamos aqui para mais uma matéria aqui. Não, essa matéria São aqui. três, Só né? tem matéria. Tá ok, essa aqui é outra matéria, então eu vou deixar aqui do lado aqui. Não tem problema com localização disso. Vamos lá. Daqui a pouquinho, ainda vai vendo aí o pix do Alan Frutuoso, daqui a pouco no final a gente vai falar sobre esse pix dele. O que é que acontece sobre 2026? No momento, o presidente Bolsonaro está inelegível, tá? Tá inelegível, entendeu? A gente sabe disso, sabe o que aconteceu. E essa conta é tão grande que daqui a pouco a gente vai falar sobre pix, a gente vai lembrar de todas as pessoas que doaram. Mas eu quero dizer para vocês que o presidente Bolsonaro é uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre lutou pelo Brasil melhor. Todo mundo falava do presidente, inclusive a esquerda falou muito aqui que ele iria fazer algo de muito ruim se ele chegasse à presidência. Eu vi algumas atrizes e atores da Globo falando isso. Isso não vai ser esse tipo de coisa, para não falar que é golpe. Aí nada disso aconteceu durante os 4 anos que ele esteve aí no comando, nada aconteceu. Pelo contrário, só fez coisa boa. Só fez coisa boa, coisa que hoje está ajudando também, tá dando ele também, tá ajudando, também todos nós ajudando. Cara, hoje para você fazer uma transação é rápido, é tudo rápido. Inclusive vou dar uma notícia aqui, vem aí a mudança no Twitter, né? O Twitter vai começar a botar vídeo um vídeo maior e vai começar a fazer o seguinte, eles vão começar a fazer pagamento tipo WhatsApp, tá vendo? Vê uma mudança aí boa, mas é muito bom. Então, o que acontece? O presidente Bolsonaro, ele sempre jogou dentro das 4 linhas. Dessa entrevista falando aqui, assim, que apesar de ter uma força nós da Terra aqui, o presidente Bolsonaro é uma missão. A nossa vida aqui, nós não estamos aqui no mundo por acaso, não estamos aqui de brincadeira. A gente estamos aqui por uma missão de Deus. Se você veio para cá é porque é uma missão de Deus. Tá vendo? Uma missão de Deus. Agora, você faz o mal, pode ter certeza que um dia a consequência vem contra você.
Tá vendo? Você colhe o que você planta. Veja o que aconteceu lá com o Vladimir Putin, que pode ainda acontecer. Veja o que o Maduro vai passar daqui mais um tempo. É uma questão de tempo. Nós temos data para nascer, mas não temos data de ir embora. Certo? Nasceu é registrado na data que você nasceu. A data de ir embora ninguém sabe, é determinado por Deus. Entendendo? Então, todas as pessoas que fazem mal para os brasileiros aqui, só qualquer pessoa no mundo, nós temos que fazer o bem, não fazer o mal. Entendeu? Então, a gente sabe que tem aquelas 200 e poucas pessoas lá no 200 e poucas pessoas lá na Brasília presas até hoje. Ninguém resolve nada. E agora tem um negócio de uma carreata dos direitos humanos. Espero que esse cara do direito humano vá lá visitar Brasília, vai lá visitar como o Magno Malta fez, esse pessoal fizeram, tá vendo? Pra ver o que eles estão fazendo. Tá errado, eu sou contra. Tá errado, meu amigo, tem que pagar. Foi disso que tá errado, tem que pagar. Agora, você tá errado porque tá fazendo uma transmissão ao vivo e de repente você aparece numa live fazendo uma transmissão ao vivo e de repente você é preso por antidemocrático, quer dizer, é de uma, sabe, besteira. Tu vê aí, vamos lá, vou dar aqui algumas coisas. Tu vê o Sérgio Cabral passeando em Copacabana e o Alan Frutuoso tá preso. Tá ok? Aí tu vê o Lula solto e tu vê o Daniel Silveira preso. Só a direita. Vai vendo, Brasil. Inclusive tem um jornalista lá de Brasília que teve até a filha dele agora quebrar o sigilo bancário. Certo? Ficou para trás na prisão. Tem duas pessoas, segundo a informação, eu estava falando com a pessoa dos Estados Unidos, tem duas pessoas aí nos Estados Unidos, refugiados nos Estados Unidos, que era do canal Hipócrita, tá nos Estados Unidos, refugiado lá. Teve um que saiu recentemente, porque você não pode como é que diz? É tudo de direita. A verdade é a pessoa que é pátria, família e liberdade. Pátria, família e liberdade. Essa é a regra. Mas todos nós temos um final. E o final tem que ser um final feliz, não pode ser um final mal, tá vendo? Vou ficar lá no STF 70 anos, vou ficar lá 70 anos. Cara, nunca vão tirar da história o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Nunca vão tirar da história. E nunca as pessoas que nunca estiveram envolvidas com prisão, alguma coisa nisso, vão se esquecer do que eles fizeram no passado deles. Aí vai passar de geração para filho, e vai um círculo de convivência. É um círculo de convivência. Agora, eu espero que as coisas melhorem, que o Bolsonaro a anistia possa vir, eu tenho certeza que pode vir, nós ainda temos um tempo ainda aí, mas a tendência é eleger a maior quantidade de vereadores e prefeitos no ano que vem. Inclusive, hoje o presidente está em Santa Catarina, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Esses decretos que estão aí é para desfazer uma coisa que isso é tudo birra, para não dizer que esses decretos são tudo coisa para desfazer o que o Bolsonaro fez. Tá entendendo? A briga que eles estão arrumando lá com o Simone Tebet lá dentro. Quer dizer, é a vergonha desse governo. Até hoje não tem nada barato no supermercado. Tá tudo caro no mercado. Pode estar barateando alguma coisa, mas a pessoa não tem dinheiro para comprar, meu Deus do céu. Será que a pessoa não entendeu? Não adianta, e nós só estamos nessa situação por causa de um governo gastador, que gastou, tem mais um negócio, o déficit foi, ele gastou mais do que ele arrecada, mais de 40 bilhões aí o rombo, né, nos últimos 6 meses aí, tá vendo? Então, vamos fazer o quê? Impeachment. É chamar no impeachment, é chamar para o piseiro, chamar para o impeachment. Tá vendo? Meu amigo, é impeachment nele. Se tiver que botar o Geraldo Alckmin lá, bota lá. Tá vendo? Mas tá na hora de a gente resolver essa situação. Outra coisa, tudo que é feito contra as manifestações, por causa do dia 8. Não pode fazer manifestação, não pode. Se você fizer, como sempre fez a direita, a manifestação democrática, então todo mundo está convidando para o dia 7 de setembro. Provavelmente o presidente Bolsonaro vai estar em alguma dessas aí. Tá vendo? Então, é preciso organização nesse país. É preciso botar a casa em ordem. A casa tá, Deus não dará. Tá vendo? A Deus não dará. Tá vendo?
Tudo que não prestava no passado, voltou tudo de novo. É o cara na cueca, é a parte de cara com o dinheiro do negócio, é o tal de Guido Man que tá querendo voltar aí. Todo esse pessoal foram delatados pelo Palocci, delatou todo mundo. Então, existe uma coisa, o certo está errado e o errado está certo. Tá entendendo? E nós só fomos conhecer a verdade com o presidente Bolsonaro sendo presidente, porque ele foi botando na cabeça da pessoa a verdade. Porque você era tudo misturado, uma coisa tudo misturado, entendeu? Você não sabia quem era quem, entendeu? E hoje a gente sabe que a esquerda não está nem aí para o país. O país que se lasque. O país que se lasque. Olha aquilo que eles colocaram lá para ministro da Economia. Haddad. Quem é o Haddad? O Haddad é um ex-prefeito que foi considerado o pior prefeito de São Paulo. Foi considerado o pior prefeito de São Paulo. E é ministro da Economia. Foi ministro da Educação, ministro da Educação foi um ministro, péssimo ministro do antigo governo Lula. Quer dizer, o cara que é ministro da Economia, o cara que nunca estudou Economia, é ministro da Economia. Para te ver onde a coisa chegou, onde nós chegamos. Então nós estamos aí à beira do navio, porque tu entra no supermercado no Rio de Janeiro, parece brincadeira. Parece brincadeira. Eu vejo lojas enormes aí, loja grande de eletrodoméstico, como essas loja grande. Não tem ninguém comprando. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar comida, a pessoa tem dinheiro para comprar eletrodoméstico, aí vem um cara querendo baixar o preço, querendo desenrola. O desenrola é mais para enrolar você, tá vendo? Mais para te enrolar. Porque o desenrola você tira seu nome lá, mas você vai fazer dívida em outro lugar. Tá vendo? Então, hoje, para você, tá tudo de cabeça para baixo. O país está de cabeça para baixo, tá vendo? A nossa economia está em frangalho. Estão gastando aí todos a direito. E ninguém resolve isso. Nós temos um Congresso que às vezes é covarde. Temos um Senado que está tudo acovardado. Esses caras estão de férias, enquanto o brasileiro tem que trabalhar de segunda a segunda, domingo a domingo. Os caras só começam a trabalhar de terça-feira em diante, trabalham terça e quarta, quinta-feira vai para o seu estado. Isso é uma brincadeira, rapaz. Isso é uma brincadeira com o povo brasileiro. Aí quando chegar na época da eleição, ela vai pedir um voto para você. Ah, não. Aí vai lá, mete pé na lama, pega. Poxa vida. Meu amigo, não faz igual os caras fazem, não tem folga. Faz igual o Magno Malta fez. Em vez de ficar negócio, eles foram para os Estados Unidos entrar naquele documento lá contra esses caras que ficam fazendo atrocidade a favor daquelas pessoas que estão presas lá em Brasília. Pessoas que nunca tinham pisado numa porta da delegacia, que foi colocado dentro do ônibus para liberar as pessoas para ir embora, não levaram e jogaram as pessoas, estão jogadas lá na prisão, lá na Polícia Federal lá de Brasília. A Polícia Federal que não consegue, a fronteira está aí, tudo vazando, tudo passa pela nossa fronteira. Cadê a Polícia Federal? Cadê nossas Forças Armadas? Cadê nossas Forças Armadas? Cadê a Polícia Federal? Não, a Polícia Federal, o Pavinato, que fala uma coisa muito certa, foi privatizada pelo Lula, né? Só pode, porque tudo que eles fazem ali, eles aceitam numa boa. Ela vai para a rua e não sabe se volta, principalmente quem mora lá no Rio de Janeiro. Principalmente quem mora lá no Rio de Janeiro. Tá vendo? Que o próprio STF proibiu as pessoas de fazer o seu trabalho lá. Tá vendo? Eu espero que agora a gente mude essa história do Rio de Janeiro, porque é preciso mudar. Porque até agora, o Wilson Witzel, esses caras que estão aí, só meteram a mão no Rio de Janeiro, que é um bando de cara inescrupuloso. Eduardo Paes, o Sérgio Cabral, o Wilson Witzel, Pezão, essa galera tem que nunca mais pensar em voto nesse pessoal. Eu vou estar sempre fazendo campanha aqui, que acharam dinheiro até no esgoto aqui do Rio de Janeiro, por causa desses caras. Entendeu? Graças a Deus tem São Paulo, tem um Tarcísio lá que está levando o São Paulo na maior, mas é preciso ter mais segurança, ter uma educação melhor, ter as pessoas saindo de casa cedo para trabalhar, mas que volte com segurança, entendeu? Ter respeito com a população. Não é só época de eleição. Não é só época de eleição. Então está na hora da gente tomar vergonha na cara e não votar nesses caras.
Tu fez o quê? Tu fez o quê? Tu fez o quê aqui durante os 4 anos que tu ficou nada? Então tu não teve. Então tem que começar a questionar. Tem a rede social dele, entra na rede social do teu prefeito, o saco dele para ele fazer alguma coisa. Tá ok, meus amigos? Então é só desabafo mesmo, se inscreve, compartilhe. Parabéns ao presidente Bolsonaro que tá lá tá lá na terra da Havan, tá lá em Santa Catarina. Tá ok, meus amigos? Se inscreve, compartilhe, dá aquele like. Temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, mas todo dia tem um vídeo novo para vocês aqui. Se inscreva e compartilhe. Vamos que vamos. Exatamente, né? Eu começo dizendo o seguinte, né? Quando a gente vai comparar, né, o governo Bolsonaro com esse desgoverno atual do Larápio, né, a gente vai ver uma diferença crucial, né? A diferença que eu posso enfatizar aqui, logo de cara, é a falta, né? A falta de problemas, né? Aliás, a diferença é no que tange a atuação do STF, basicamente, né? Enquanto, né, o Bolsonaro governava o Brasil, ele a todo momento era atrapalhado por esses militantes de toga. Já agora, já foram passados 200, se não me engano, e sequer a gente visualiza um STF militante contra o Larápio. Afinal de contas, os militantes de toga e o Larápio comungam das mesmas ideologias, né, que nunca funcionaram em país nenhum, né? Não será no Brasil que irá funcionar. Quais são essas ideologias? A ideologia poderia, né? Alguns insistem em dizer que poderia haver uma espécie de progressismo, né? No final das contas, é tudo a mesma coisa. Quando eles dizem serem progressistas, na verdade, eles estão dizendo que são comunistas. Afinal de contas, é tudo esquerda. E a gente sabe, né, que esses regimes são regimes de insucessos, né? É só você olhar para a Argentina, 95% da população na miséria, né? Tendo que comer até animal para sobreviver, né? Várias pessoas, né? No mínimo 6 milhões de pessoas, saem da Venezuela para o Brasil, para Roraima, né? É só você visualizar como é que está a situação lá em Rondônia, vamos dizer assim, né? É só um exemplo, porque há outras regiões das quais os venezuelanos acabam vindo para o Brasil, né? Fugindo, basicamente, desse regime totalitário que é feito lá. Mais recentemente, o Maduro esteve no Brasil, né, por conta de um convite do Larápio, né? E também, né, porventura, né, os deputados, né, de uma forma geral do Congresso Nacional de direita, acabaram pedindo impeachment do Larápio por conta dessa visita, né, essa visita ilustre, entre aspas, né, essa visita, no meu entendimento, maligna. Afinal de contas, a gente sabe que o Larápio defende. A esquerda acusa a direita daquilo que eles são ou daquilo que eles fazem, né? Na realidade, não existe um regime esquerdista que seja democrático, né? Não existe esquerda democrática. Afinal de contas, a democracia requer a liberdade, né? E quando a gente fala em liberdade, a gente fala da liberdade de expressão, a gente fala do direito de vir, a gente fala da liberdade de culto, né? Liberdade religiosa, né? Que é o que a gente não vê na Nicarágua, por exemplo, onde padres são presos arbitrariamente, né? E o que tem acontecido aqui no Brasil? Algo muito semelhante ao que acontece lá na Nicarágua, né? Onde pessoas acabam sendo presas sem qualquer motivo, né? Aqui eu cito alguns casos: Alan Frutuoso,
Mauro Cid, Max Guilherme, que é o segurança do presidente Bolsonaro, Daniel Silveira, entre outros, né? Alguns acabaram sendo soltos, né? Mas acabam não tendo sua liberdade, que são os casos do Bismarck e do Anderson Torres, né? Digo e repito, né? Tanto Bolsonaro quanto Anderson Torres não tiveram qualquer, né, nenhum envolvimento quanto aos atos, né, do dia 8 de janeiro, né? Logicamente, a gente sabe do que aconteceu em outubro de 2022. Acaba que a gente questiona aqui, né? Cadê os 60 milhões, né? Mas eu faço das palavras do Bolsonaro as minhas, né? Eu acredito que o pleito, né, de 2022 é a página virada, né? A gente entende que a gente não pode reformular o passado, olhar daqui para frente, né? Afinal de contas, a gente tem tanto uma eleição municipal, né, daqui para frente, quanto uma eleição presidencial, né? Porventura, daqui a 3 anos, né? 2 para quase 3 anos, né? Enfim, temos que focar no futuro, né? No futuro desse país. Afinal de contas, a gente está sob um desgoverno que tem atrapalhado muito, né? Logicamente que não pode ser imediatista, né? E já julgar, né, que o Bolsonaro seria uma opção para um outro cargo, né, sendo que, na verdade, a gente entende que o presidente Bolsonaro tem vamos dizer assim, tem caminhos para ele vir a ser candidato em 2026, né, para a presidência da República, né. Eu aqui cito dois caminhos, né. Um deles passa pela anistia, né, que está em tramitação lá no Congresso, né, é um projeto feito pelo deputado Sanderson, né, que inclusive está no meu top 5 de melhores deputados do Congresso Nacional, de direita, logicamente, né. Então, há esse projeto da anistia, no qual já conta com mais de 70 assinaturas, né? Inclusive, esse projeto de anistia conta com assinaturas de esquerdistas, né? Porque eles ficam nessa, né? Eles assinam um projeto desse para dizerem que são isentos, sendo que, na verdade, nunca foram, né? Sempre estiveram lá do larápio, né? Mas, enfim, eles tentam passar uma imagem de que são isentos, né? Sendo que não são, né? E, logicamente, o isentão acaba sempre caindo para a esquerda, né? Enfim, eu entendo que esses esquerdistas que assinaram querem passar apenas uma impressão de serem isentos, né? Sendo que não são, né? São iguais à Rede Globo, né? Que, segundo jornalistas ali, dizem fazerem um jornalismo imparcial, sendo que, na verdade, fazem tudo de forma parcial, né? Digamos assim, né? Quando eu falo, né, em 99% de imprensa que não presta no Brasil, eu incluo aqui a Cruzoé, né? Logicamente, o presidente Bolsonaro viu que aquela entrevista não poderia, né, não poderia ter ali, passar por mudanças assim, nas quais poderiam o prejudicar, né? Logicamente, o presidente precisa de exposição nesse momento, afinal de contas, ele passou, né, passou por uma injustiça recentemente no que tange ao julgamento, né, de inelegibilidade, né, no qual foi um julgamento politiqueiro, inconstitucional e criminoso, no meu entendimento, um julgamento militante que parte de um judiciário que está corrompido, né. O TSE
serve somente a esse desgoverno do PT, tanto que o próprio TSE não faz uma crítica ao larápio, né? E, por assim dizer, aos ministros, né, que compõem esse desgoverno atual, né? E, logicamente, né, a gente viu momentos antes, né, do momento ali eleitoral, um TSE sem autonomia, né, digamos assim, um TSE parcial, né, digamos assim. Vamos ser logo direto, um TSE parcial que justamente levou muito mais inserções ao larápio do que ao presidente Bolsonaro no que tange ao Nordeste, né? Então, a gente entende que o TSE hoje, resumidamente, é uma extensão desse desgoverno do PT, né? É um antro de militantes, né, que fazem de tudo para prejudicar um lado do espectro político e beneficiar o outro. Tanto que a gente vê um cenário no Brasil hoje, no qual a esquerda pode falar o que quiser, enquanto a direita é cerceada, punida, e tem alguns integrantes ali desse espectro, né, que eu faço parte, que se encontram presos, né, que é o caso, por exemplo, né, que eu já citei aqui, do Alan Frutuoso, né? Logicamente, o julgamento de inelegibilidade do presidente Bolsonaro foi um julgamento inconstitucional, né? Por mais que tenha tido mais de 400 páginas, né? Porque eles queriam apenas um motivo, né? Um motivo qualquer para condenar o presidente Bolsonaro, né? Afinal de contas, trata-se de um político honesto, diferentemente do Larápio, que é um corrupto, né? Mas, assim, eles só queriam arrumar um motivo para tirar o Bolsonaro, por assim dizer, de jogado, para eleger o Larápio naquela normalidade de outubro de 2022, né? Mas não só isso, né? Foi tudo combinado para ineleger o Bolsonaro, para que o Larápio seguisse, né? Seguisse com as suas politicagens e sem ser incomodado, vamos dizer assim, né? Afinal de contas, a gente entende que o presidente Bolsonaro, né, qualquer presidente, poderia fazer reunião com embaixadores na hora que ele bem entendesse, né? E, logicamente, recentemente, o presidente Bolsonaro disse ainda, né, que o Fachin, né, acabou fazendo ali uma reunião com embaixadores de forma, no meu entendimento, de forma inconstitucional, né? Por que o Fachin pode, né, fazer uma reunião inconstitucional com embaixadores e o presidente não pode, né, não pode fazer uma reunião com embaixadores de forma constitucional? Logicamente, aquela reunião visava um bem maior, né? Um bem maior em prol do Brasil. Afinal de contas, essa falsa alegação de abuso de poder político, né, segundo o texto, né, visava ali, né, supostamente, uma reunião que poderia beneficiar somente o Bolsonaro, né? Enfim, não houve uma situação dessa, até porque os próprios embaixadores que estiveram naquela reunião disseram eles que o próprio presidente Bolsonaro não cometeu crime algum, né? E foi assim durante todo o seu governo, né? Todo o governo do presidente Bolsonaro, que a quem me refiro. Afinal de contas, eu desafio qualquer instituição de imprensa, né, veículo de imprensa, a me apontar um caso de corrupção envolvendo o governo do presidente Bolsonaro. Mas não só isso. Eu também desafio a imprensa a me apontar um caso de corrupção por parte
dos mandatos do presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, não há, né, não há o que falarem, né, contra o presidente Bolsonaro, e ficam nessa, né, de quererem o tempo todo, né, arrumarem um motivo para denegrir a imagem do capitão do presidente Bolsonaro, né. A gente entende, né, a gente entende que por muito tempo o STF fez um desserviço ao Brasil, atrapalhando um governo legitimamente eleito, né? Logicamente, passou, né, a PF, né, junto de um inquérito lá do STF, passou uma impressão de que do que aconteceu em 2018, né, porventura no pleito, né, foi algo irregular, sendo que na verdade não foi, né? Não foi. Que entende que o presidente Bolsonaro foi eleito de forma legítima. Ele passou, né, inclusive por aquele atentado, no qual foi um momento muito difícil para ele, mas ele acabou superando, né? Eu acredito que foi um milagre ele ter sido eleito. Afinal de contas, foi ele o responsável por quebrar esse teatro das tesouras entre PT e PSDB, né? Que ficou nesse revezamento no Planalto no período de 85 até 2018, né? O PSDB sempre fez uma falsa oposição ao PT, né? Tanto que a gente vê uma chapa entre Lula e Alckmin, né? Enfim, se o comunismo, tanto o comunismo quanto o socialismo não funcionaram no Brasil de 85 até 2018, vai funcionar agora nesse desgoverno do PT? Claro que não, né? Enfim, o presidente Bolsonaro fez o melhor que pôde enquanto governou o Brasil. Não é fácil. Ser de direita por si só sempre foi muito difícil. Por diversas vezes o presidente Bolsonaro discursou no Congresso Nacional sozinho, né, sem qualquer plateia, né, sem qualquer pessoa para ali acompanhá-lo, né, para o acompanhá-lo. A gente entende que o presidente Bolsonaro sempre foi coerente nas suas convicções em defender as liberdades individuais, a propriedade privada e também um Estado mínimo, né? Que foi o que ele fez, né? Justamente fazendo um Estado enxuto com apenas entre 20 a 25 ministérios, né? Que acabou sendo um Estado funcional, diferentemente do que a gente ia ver agora, um Estado disfuncional com 37 ministérios. Para que 37 ministérios, né? Quer dizer, um Estado inchado é sinônimo de um Estado disfuncional, né? Basicamente, resumidamente, é isso que eu quero dizer aqui, né? Mas, enfim, parabenizo o presidente Bolsonaro por suas declarações na revista Cruzoé. Diga e repito, a Cruzoé faz parte daquele consórcio de imprensa com viés ideológico de esquerda, né? Mas é melhor uma imprensa livre do que uma imprensa fechada, né? Eu entendo assim que a gente deve sempre defender todos os subterfúgios da liberdade de expressão, porque ela é o pilar da nossa civilização e, logicamente, é um direito constitucional concedido por Deus a nós, né? Deus é o rei do mundo, logicamente, né? Enfim, parabenizo o presidente Bolsonaro por suas declarações à revista Cruzoé, né? Logicamente, ele segue, né, nessa empreitada até 2026. Afinal de contas, eu ainda acredito muito, né, quero ressaltar aqui que eu ainda acredito muito no Bolsonaro 2026. Afinal de contas, eu aqui citei um dos caminhos, quero aqui inclusive citar outro, né, que passa ali pela mudança da composição do TSE. Lembrando que o presidente atual
do TSE acabará saindo, né? E em 2026 quem conduzirá o pleito será Cássio Nunes Marques e o vice dele aparentemente será André Mendonça. Então, essa mudança de composição do TSE pode acabar livrando o presidente dessa inelegibilidade, digo e repito, né, politiqueira, criminosa e inconstitucional. Afinal de contas, o presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum em seu governo, nunca saiu fora da Constituição e continuará seguindo o seu caminho defendendo os valores cristãos, né, que são os valores sagrados da Bíblia, né? Enfim, parabenizo o presidente Bolsonaro por suas declarações e, logicamente, presto aqui meu repúdio tanto ao atual presidente do TSE quanto a Cruzoé, que é um veículo, né, de esquerda. Tá ok, meus amigos? Já viu alguém da esquerda tá preso? Tem alguém da esquerda preso? Tem alguém da esquerda preso? Esquerdista, tem alguém da esquerda preso? É um questionamento que eu faço. Todo mundo da direita aí preso. Todos que estão aí estão presos, são direitistas, são pessoas que lutam pelo Brasil melhor. Divisão total de um Brasil melhor. Se inscreve, compartilha, dê aquele like. Live nesse canal, gente. Toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Vamos lá. Senta o dedo no like e compartilha. Tá Vamos aqui ao segundo tema desta live. Vou começar por essa matéria que está no jornal Conexão Política. COAF vaza quanto Bolsonaro já recebeu de Pix em 2023, tá ok? E tem aqui os valores, né? Segundo o título do Terra Brasil Notícias, Bolsonaro recebeu mais de 17 milhões em Pix somente em 2023. Vai vendo, Brasil. Terra Brasil Notícias. Vamos seguindo aqui, ó, com essa terceira matéria do segundo tema desta live. Van Garten critica vazamento de informações de Jair Bolsonaro, né? Assessor especial do presidente se manifestou através de suas redes sociais nesta quinta-feira. Portanto, aqui, né, Van Garten, né, que é um dos advogados do presidente Bolsonaro, repudiou o vazamento das informações financeiras, né, do presidente Jair Bolsonaro, né? Além disso, a própria defesa diz que 17 milhões recebidos por Bolsonaro são de milhares de doações por seus apoiadores, abre aspas, origem absolutamente lícita, fecha aspas, Gazeta Brasil. Vamos seguindo aqui, ó, com uma outra matéria, Dado Journal, né? Matéria aqui de última hora, inclusive, né? TSE multa Bolsonaro em 55 mil e pede que ele demonstre a origem dos recursos dos atos do dia 7 de setembro de 2022, tá ok, pessoal? Então, matéria aqui de última hora que tá no jornal Brado, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria seguinte para nos dar nossas opiniões. Vamos lá. As matérias estão aqui. Vamos lá, pega aqui. Primeira matéria está aqui. COAF divulga Pix do Bolsonaro, recebido por Bolsonaro em 2023. Vamos lá para o Terra Brasil Notícias. Bolsonaro recebeu mais de 17 milhões nesse ano. Pixo. Pleno News. Vai vendo, Brasil. Vanguarda critica vazamento do COAF. Ok? Vamos lá, tem mais aqui. Defesa do Bolsonaro critica e diz que todo o dinheiro é lícito. Vamos pro Brado Journal. TSE multa Bolsonaro R$ 55 mil. Meu Deus do céu. Vamos lá. O que foi que aconteceu ontem? Ontem foi divulgado pelo COAF, que é uma tremenda de uma falta de respeito. Eu acho que merece indenização isso aí. Indenização. Agora, se o presidente da República, um cara que foi presidente da República, ele vinha evitando de falar quanto ele recebeu, porque isso aí é coisa pessoal. É pessoal. Meu Deus do céu, se o presidente da República, que tem todo um negócio lá, que pode ficar trancado em 7 cofres, o banco, ele divulga isso aqui, o cofre, faz um cálculo nós. Como é que tá? Aí é que vem aquela história de vazamento de informações. Para aqueles que tudo do teu negócio, tudo hoje é digital, é facial, é cartão,
tudo certo, tá tudo certo. Mas um banco, o COAF, que é responsável por movimentação, por que é que ele fez isso? Qual foi o motivo, qual foi o interesse dele de fazer isso aqui? Isso é mais um motivo que o Bolsonaro não é corrupto. Isso é mais um motivo que o Bolsonaro não é corrupto. Sabe por quê? Porque ele pediu que os apoiadores, não foi nem ele que fez, o pessoal os deputados foi que pediram isso. Pediram. E o pessoal chegaram lá e colaboraram. Sabe por quê? Porque se fosse o pessoal do Larápio aí, tá voltando aqui, ó. Pode mandar as multas aí que a gente paga. Pode mandar as multas que a gente paga. Mas ele é tão honesto que não tinha dinheiro, tá entendendo? Outra coisa, olha como é que é a falta de respeito com o Bolsonaro. Para dizer que é uma perseguição total contra o cara. Ele falou ontem lá em São Paulo que eles vão continuar fazendo isso. Então ele está satisfeito, mas as pessoas doaram dinheiro. O Banco do Brasil fechou a conta dele lá nos Estados Unidos, transferiu dinheiro para cá sem autorização dele nem nada. Tu tá entendendo como é que tá? Então, se um banco, que é o nosso documento, que fica ali em 7 chaves, não é... Sabe o que eu acho invocado? É o seguinte, vamos lá. Quando você se aposenta, você acabou de se aposentar. Só dar uma ideia aqui. Acabou de se aposentar, todo o material fica dentro da Caixa Econômica para não divulgar. Você se aposentou, a Caixa Econômica, o banco... Em seguida, tem um monte de advogado, um monte de gente oferecendo empréstimo para você. Como é que essas pessoas sabem da tua informação para ficar ligando para você, para querer oferecer empréstimo para você? Hein? Como é que as pessoas sabem disso aí? Alguma informação vem de dentro do próprio banco. O COAF, que tem o controle disso aqui, tem que ser responsabilizado por isso. Tem que ser responsabilizado. Eu acho que merece pegar eles e pedir uma indenização. O próprio presidente sabe como é que funciona aquilo ali dentro. Então nós estamos tudo vulnerável, cara. Nossos documentos vão para tudo em qualquer lugar. Todo mundo sabe nossa informação. Tu acha que fica ali no banco, o banco não... Mas o banco, tem banco que vende até tua informação para outros bancos, para outras financeiras. Tu vê financeira, eu vejo assim, do nada, às vezes a financeira me liga para mim, pô, você é um bom cliente, não sei o que, tem um cartão de crédito aprovado. Nunca pedi cartão de crédito. Como é que ele sabe minha informação? Como é que essas empresas sabem minhas informações? Porque alguém passa essas informações. E não pode ser a empresa que eu peço serviço que tem restrito, não pode ser. Porque se for descoberta, ela vai ser processada. Entendendo? Então, o que acontece? Será que os bancos eles estão sendo corretos? Será que o COAF está fazendo a coisa certa em divulgar esse valor do presidente Bolsonaro? De fazer essa divulgação, sem mais nem menos, eu acho que tem que dar uma explicação. Tem que dar uma explicação. Porque senão todos nós estamos vulneráveis a qualquer coisa nesses bancos. O próprio Banco Central, o próprio banco, não poderia fazer isso aqui. O COAF, que é o controle, não poderia fazer isso aqui, que é confidencial. Não pode fazer isso aqui. É repúdio total. Entendeu? Eu vi o presidente hoje lá em como é que é? Lá do outro lado, ele estava lá no evento hoje, lá em Santa Catarina, reclamando disso, que vazaram a informação dele. Mas ele disse que ele não se preocupa mais com isso não, que tá aí e vamos que vamos. Entendeu? Vamos aí, estamos que estamos. Porque só você sabe que é perseguição total em cima do presidente Bolsonaro. Entendeu? Além de já ter o negócio das eleições, agora teve esse negócio se o cara está precisando de ajuda, tem que ajudar. Como o Daniel Silveira pediu, tu tendo do Alan Frutuoso, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aqui, o pixel dele, para a gente passar para as pessoas aí, que também está preso político. O Alan Frutuoso está preso político. O Daniel Silveira está preso, o Sérgio Cabral está... É até tema de carnaval. Isso é uma vergonha. Que justiça é essa, gente? Que justiça é essa? Que país é esse? Que o certo está errado e o errado está certo. Quer dizer, tem um monte de corrupto agora na presidência e o pessoal que fizeram a coisa certa estão presos. Quer dizer, o Daniel Silveira está preso, o Alan Frutuoso está preso, o outro está refugiado nos Estados Unidos, que é o outro cara está refugiado, o pessoal do IPAC estão refugiados em algum país. Tem o cara lá, todo mundo refugiado. Quer dizer, um foi para lá, ficou paraplégico dentro da cadeia. Quer dizer, esse é um país que é uma coisa melhor. Como é que a gente vamos ter um país direito na nossa vida? Como?
Como? Então, é um repúdio que eu faço a esse tal de COAF, porque se o presidente Bolsonaro está nessa situação, faça um cálculo com a gente. Faça um cálculo com a gente. Entendendo? Faça um cálculo com a gente. Quer dizer, você não pode ter uma poupança, você não pode fazer uma poupança, porque vão dizer que é negócio ilícito, é negócio suspeito. Quer dizer, eu vejo eles acusando, falando alguma coisa do Mauro Cid, negócio de 3 milhões. 3 milhões, sabe o que é 3 milhões de reais? Sabe o que é 3 milhões de reais? Se o cara depositar e aplicar esse dinheiro em algum lugar, vai dar isso aí. Não, mas eles querem arrumar uma história ali para dizer que o presidente Bolsonaro é que é culpado. Tu tá entendendo como é que é perseguição, cara? Perseguição política. E os pessoal que estão presos até hoje tem que pedir, todo mundo tem que pedir indenização. Todo mundo. Provar que você não tem nada a ver com que foi manifestação pacífica, tem que pedir indenização. É preciso pedir indenização. É preciso que as pessoas que estão devendo paguem. Que quebrou alguma coisa no Planalto, o negócio pague, mas que as pessoas tenham direito de se defender e tenham direito de pedir indenização, e esse dinheiro tem que sair da onde? De quem mandou prender. Tá ok, meus amigos? Se inscreve, compartilhe, mas de repúdio a esse COAF que é uma vergonha para o nosso país, como todo governo aí da esquerda é uma vergonha para o nosso país. Começou tudo de novo. Tá lá os caras do Mensalão, tá tudo de volta, cara se encontrando com o pessoal da JBS, Andrade Gutierrez votando, Odebrecht voltando, todo mundo votando. Enquanto isso, Tarcísio fez um trabalho durante os 4 anos técnico, com o pessoal do Exército ajudando ele, entendeu? Ajudando ele para fazer as obras. Não é esse negócio de vender, fazer esquema, entendeu? Ou fazer emendas para os estados. Isso aí já é automático. Não precisa para você ter apoio. Outra coisa, não vai ter apoio. Não tem apoio. Pode botar todo mundo lá para botar a equipe que ele quiser lá, não vai ter apoio, porque o povo não aguenta mais esse negócio de toma lá da cá. É mais sem vergonhice desse governo fazer isso aqui. Se inscreve e compartilha. Se não gostar, pega o seu banquinho, ó, fora. Se inscreve e compartilhe, fora Lula, tá ok? Se inscreve e compartilha. Exatamente, né? A quem interessa esse vazamento do Pix do Bolsonaro, né? A gente sempre soube, né, que o COAF era um antro de militantes de esquerda, né? E com esse desgoverno atual do PT, aparentemente a situação daquele local continuará na mesma, né? Afinal de contas, o COAF, né? O COAF, de novo, né? Um antro de esquerdopata, né? Mas a quem interessa, né, esse vazamento, né? É só um questionamento aqui, né? Porque assim que surgiram, né, as notícias das quais relataram, né, esse vazamento, o TSE, logo em seguida, multa o Bolsonaro. Quer dizer, surgiu ontem a notícia dos 17 milhões arrecadados legitimamente, né, no Pix do Bolsonaro, e o TSE, no dia de hoje, acaba multando o Bolsonaro, mas não só ele. O Braga Neto também, né? Parece que nos mesmos valores, né? O que totaliza ali mais de 100 mil reais, né? Agora, por quê? O porquê dessas multas? O porquê, de fato, não se sabe, né? Eles querem incriminar o presidente Bolsonaro de tudo quanto é jeito, né? Deixá-lo, inclusive, sem subterfúgios financeiros, né? Essa que é a verdade. Afinal de contas, o Bolsonaro, diferentemente dos tucanos, né? Dos PSDBistas, é uma oposição de verdade ao PT. É uma oposição de verdade ao Larápio, né? Porque por muito tempo, né, no Brasil, né, o PSDB fez essa fantasia com o PT, né?
Porque foi de fato uma fantasia, um teatro da tesoura, né? Onde a gente via, né, o tempo todo o PSDB acusando o PT e o PT acusando o PSDB, sendo que eram tudo a mesma coisa praticamente. Eram tudo de esquerda, né? Hoje, né, aliás, ontem surgiu a notícia na qual, inclusive, o Aécio Neves foi absolvido de uma investigação envolvendo a JBS, né? Quer dizer, o Aécio Neves ele não é muito diferente do que foi o Larápio, do que é o Larápio, na verdade, né? O Larápio sequer deveria ser candidato, já disse isso inúmeras vezes, e volto a dizer, né, se tivesse uma justiça séria, né? Porque quem soltou o Lula? Não foi o Bolsonaro, não, porque alguns querem jogar essa soltura do Larápio para o Bolsonaro. Sendo que, na verdade, quem soltou ele foi o ex-advogado do MST, né? Já repararam que o STF não fez uma crítica ao MST? Porque houveram aumentos de invasões de terras. Agora eles não estão invadindo terras somente produtivas, agora eles estão invadindo terras improdutivas também. O que, no fim da linha, acaba atrapalhando o agronegócio, né? O que a gente vê é um desgoverno, inclusive, fazendo um desserviço ao Brasil, querendo desarmar a população. E é assim que começa todo o regime totalitário, com o desarmamento civil. Mas não só isso, vilipendiando a liberdade de expressão, que é vital. É um direito concedido por Deus a nós, né? E a gente deveríamos ser gratos por isso, né? Mas a esquerda quer o tempo todo relativizar, né? Relativizar a democracia, né? Sendo que a gente sabe qual é a democracia que a esquerda defende, né? É aquela democracia, entre aspas, da Venezuela, é aquela democracia, entre aspas, da Nicarágua, é aquela democracia, entre aspas, de Cuba, é aquela democracia, entre aspas, da Coreia do Norte, né? Quer dizer, o PT quer o tempo todo tornar o Estado um Deus, né? E o tempo todo, ao mesmo tempo, na verdade, o PT quer relativizar a religião, né? Quer dizer, relativizar a liberdade religiosa, né? O tempo inteiro eles querem separar política de religião, né? Sempre foi assim no Brasil, né? E o PT sempre teve no seu viés ali a corrupção, tanto que endividou a Petrobras em mais de 900 bilhões de reais. Quer dizer, o PT fazia das estatais um antro de corrupção, né? Principalmente na Petrobras. Mas não só isso, aparelhou o judiciário. A maioria dos ministros do STF foram indicações tanto de Lula quanto de Dilma, né? Que acabou sendo afastada num processo de impeachment legítimo. Não tem essa de golpe, né? Não tem essa de qualquer ato, de um ato antidemocrático no afastamento da Dilma. Ela foi afastada num processo devidamente legal, inclusive apoiado por alguns isentões, né? Que na verdade são esquerdistas, né? No fim da linha, né? Mas o impeachment da Dilma foi apoiado até mesmo por Michel Temer, né? Se a chapa Dilma e Temer fosse cassada, o presidente atual do TSE jamais seria ministro do STF. Contra fato, um argumento. E outra, né? Eu acredito que um ministro do STF jamais deveria ocupar um cargo no TSE. Para mim isso está errado, né? Não sei para vocês, mas para mim isso está errado, né? Mas essa multa do TSE ao Bolsonaro mostra o país de coincidências das quais a gente vive aqui, né? Dos quais a gente vive, né? Enfim, o Brasil é o país das coincidências, repararam nisso, né? Basicamente,
foi vazado no dia de ontem os 17 milhões e acaba que o TSE multa o Bolsonaro em 55 mil, né? Mas para passar aquele ar de transparência ou de democracia, entre aspas, né, ou de isenção, eles multam também o Braga Neto, né? Eu até estranhei o fato deles não terem tornado o Braga Neto inelegível, sendo que o Braga Neto é um possível candidato para a prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então, ele já demonstrou por diversas vezes, inclusive, que é um candidato à direita, né? É um cara de direita, né? Um general de direita, né? Diferentemente do que a gente vê por parte das Forças Armadas, né? Que muitas das vezes acaba sendo composta, né? Por melancias, né? Melancias de esquerda, né? Enfim, a gente entende que o TSE hoje é um reduto do PT, né? Tanto que o tempo todo, né, faz de tudo para beneficiar um lado só em detrimento do outro, né? Resumidamente, a esquerda pode falar o que quiser, enquanto a direita é cerceada ou punida, né? Que democracia é essa? Que justiça é essa, né? Enfim, quero aqui prestar meu repúdio ao TSE, mas além disso, também prestar aqui meu repúdio ao COAF, né? De novo, a quem interessa o vazamento de informações financeiras do presidente Bolsonaro. Somente cabia a ele fazer isso, trazer à tona qualquer tipo, né? Qualquer tipo de subterfúgio financeiro. Afinal de contas, informações pessoais de cada pessoa, né? Cabe àquela pessoa decidir se ela torna públicas ou não, né? Agora, tornar as informações do presidente Bolsonaro públicas sem consentimento do próprio, isso para mim tá muito esquisito. Isso para mim é invasivo, inclusive, é uma questão irregular que deveria ser investigado, né? Isso aí. No mais alto escalão. Afinal de contas, a gente entende que essa é uma situação aqui que jamais deveria acontecer, né? Jamais deveria acontecer, mas enfim, meus parabéns aqui ao Fábio Van Garten, né, por criticar o vazamento, né? Mas a gente tem que também enfatizar que a campanha do Pix do Bolsonaro era legítima, né? Afinal de contas, até mesmo o Bolsonaro deixou de pedir qualquer dinheiro a seus apoiadores, porque poderiam até mesmo o julgar por isso, né? Poderia até mesmo a imprensa o julgar por isso, né? Sendo que o Bolsonaro nunca cometeu crime algum, né? Enfim, opinião não é crime, ou não deveria ser, né? Mas aqui nesse país querem julgar as pessoas por opinião, o que é absurdo, né? De novo, opinião não é crime ou não deveria ser. Liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão é vital, é constitucional, cláusula pétrea, inclusive, né? Não existe democracia sem liberdade, né? E vice-versa. Mas é aquilo, né? O que eles falam, né? O que eles falam, né, sobre democracia é o mesmo que é feito em regimes totalitários, né? Da Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, Cuba, né? É essa democracia que a esquerda, que o sistema defende, né? Enfim, eles dizem, né, falarem pela democracia, sendo que eles, na verdade, defendem a antidemocracia. E isso é inadmissível. Portanto, presto aqui meu repúdio ao TSE por mais essa multa contra o presidente Bolsonaro, né? Isso só demonstra o viés desse reduto do PT, né? Mas, além disso, também, aqui prestar meu repúdio ao COAF, né? Que é uma instituição, né, por assim dizer, que também
se encontra corrompida, né? Eu ainda prego aqui que há uma luz no fim do túnel, né? Acredito muito no Bolsonaro 2026 e, logicamente, acredito numa reversão desse cenário atual do Brasil. Afinal de contas, a gente está sob um desgoverno, né? Ok? Mas esse mesmo desgoverno será derrubado, né? A gente crê muito nisso, afinal de contas, o Lula não é o candidato que o sistema quer realmente. Na verdade, eles querem, no lugar do Larápio, o Alckmin, né? Então, inclusive, né, essa chapa Lula-Alckmin só demonstra aquilo que a gente vem falando há muito tempo aqui, né? Que o PSDB nunca foi oposição ao PT, mas enfim, eu entendo que o Lula jamais deveria ser candidato se tivesse um país com justiça séria, né, com justiça competente, né? É uma vergonha esse desgoverno atual, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Eu entendo assim que o Larápio deveria estar preso até o presente momento, não solto e na política, mas né? A gente está nesse Brasil de inversão de valores, né? Onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, né? E isso é inadmissível. Por que o COAF, né? Por que o COAF não quebra o sigilo, né? Os sigilos, né? Dos celulares de Adélio Bispo, né? Ao invés de quebrar, né? Um sigilo ali do presidente Bolsonaro. Eis a questão, né? Mas, enfim, é tudo pela, entre aspas, democracia, né? Digo e repito, não existe esquerda democrática. Porque a democracia que a esquerda defende é aquela democracia, entre aspas, que é feita lá na Venezuela, Cuba e Nicarágua. Enfim, eu entendo que o presidente Bolsonaro está passando por mais uma injustiça por parte desse vazamento, né? Vazamento de informações financeiras dele através do COAF, mas além disso, né? Está passando também por uma outra covardia por parte do TSE quanto a essa multa de 55 mil, né? Que envolve até mesmo uma outra multa ao general Braga Neto, que será candidato para a Prefeitura do Rio de Janeiro, inclusive conta com meu apoio, com certeza votarei nele, né? Afinal de contas, ele fará uma chapa legitimamente de direita aqui no Rio de Janeiro, né? Juntamente com o provável vice, que é o Alan Lopes, né? Enfim, tem todo o meu apoio a essa chapa, né? Para combater essa esquerda do Rio de Janeiro. Afinal de contas, o Rio de Janeiro está à deriva com esse Eduardo Paes, né? Enfim, para finalizar aqui, né? Presta aqui meu repúdio tanto ao COAF quanto ao TSE diante dessas covardias contra o presidente Bolsonaro. De novo, o presidente Bolsonaro nunca cometeu crime algum, né? Inclusive desafio qualquer veículo de imprensa me mostrar um caso de corrupção tanto no governo do presidente Bolsonaro quanto em seus mandatos na política do Brasil, né? Enfim, não irão encontrar, afinal de contas, a imprensa só vive de mentiras, diferentemente dos veículos de direita que se baseiam na verdade. Por exemplo, Pleno News, Revista Oeste, entre outros, né? Enfim, de novo, presto aqui meu repúdio ao COAF, né? Presto aqui meu repúdio também ao TSE, né? Eu entendo assim que o Brasil está numa situação muito difícil, mas que é reversível, né? Diferentemente do Larápio, que é um corrupto comprovado, Bolsonaro é um político honesto e seguirá seguindo, né? Seguindo os ditames legais de nossa Carta Magna, que é a Constituição. Por mais que a Constituição tenha seus erros, a gente entende que ela deva ser seguida, né? Afinal de contas, a gente não pode jogar o jogo dos inimigos, né? Enquanto os inimigos saem fora da Constituição, a gente deve seguir as leis, por mais que essas leis tenham seus problemas, né? Enfim, eu entendo dessa forma, né? Enfim, continuo aqui
prestando meu apoio irrestrito ao presidente Bolsonaro. Afinal de contas, ele tem passado por diversas injustiças, né? Enfim, a gente sabe que as leis que valem para um lado não valem para o outro, né? A esquerda basicamente pode falar o que quiser, enquanto a direita é cerceada ou punida, né? E isso é inadmissível, né? Enfim, presta aqui meu repúdio tanto ao COAF quanto ao TSE. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. E essa live aqui, gente, será distribuída em outros canais parceiros nossos que estão na descrição do vídeo. De repente amanhã ou depois você vai ver essa live em outro canal. Mas lembre-se, canal Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News, pleno, como é que diz? Como é que diz? Liberdade, entendeu? Na verdade, Preço da Liberdade, Bolsonaro Brasil, 100% Brasil. Mito Você vai Brasil. ver nesses canais aí, essa live aí no final de semana. Se inscreva e compartilhe, dê aquele like, lembrando que nós temos live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então dê aquele like e compartilhe. Exatamente, vamos lá, vamos seguindo aqui, ó, com o último tema dessa live. Vou passar rapidamente pelas matérias, né? Tá aqui, ó, primeira matéria tá no jornal Terra Brasil Notícias. Exército se pronuncia após MP pedir explicação sobre CID e fardado a CPMI do 8 de janeiro. Terra Brasil Notícias, tá ok? Vamos seguindo aqui, ó. Pleno News, COAF afirma que patrimônio de Mauro Cid é supostamente incompatível, né? Pleno News. E por fim aqui, STF decide que G. Dias, convocado para a CPMI, irá à CPI do MST, mas pode ficar em silêncio, tá ok? Determinação partiu do ministro André Mendonça, tá ok? Essa última matéria está no jornal Pleno News. Enfim, pode mostrar a matéria e seguir traremos as nossas opiniões finais. Vamos lá, gente. As matérias estão aqui, ó. Exército se pronuncia sobre a ida de Mauro Cid fardado a aquele julgamento lá, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos dando aquele like. COAF afirma que patrimônio de Mauro Cid é incompatível. Vai vendo esse... TSE se manifesta sobre o G. Dias. Ele pode ir na CPI, mas poderá ficar em silêncio. Tá ok? Quero ver ele sair preso de lá, isso sim. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar logo por esse último aí. Eu quero ver o G. Dias sendo preso, assim como prenderam o Alan Frutuoso, Daniel Silveira, prenderam o Mauro Cid, como prenderam a ministra da Justiça lá, Anderson Torres, tá vendo? Como prenderam o cara do Hipócrita, como prenderam o Índio Sererê, tá vendo? Quer dizer, a justiça só bate de um lado. Os caras que estão presos estão tudo de direita, não tem nenhum de esquerda. Meu Deus do céu, será que nós estamos... Que negócio, que justiça é essa, gente? Dentro, eu ainda acredito, eu oro, porque ser cristão, eu dobro meu joelho à noite, eu oro por esses caras, para que eles vejam, enxerguem o que a gente enxerga, o que eles não estão enxergando. Tá entendendo? Então, o G. Dias tem que sair, até que tá preso, porque ele ficou dando água para o pessoal, abrindo porta para o pessoal. Aquele repórter, aquele fotógrafo, até hoje não foi visto lá, não foi lá. O Flávio Dino tinha que dar explicação, porque ele ficou na janela, falando que ficou assistindo de camarote. Tá vendo? E, meu amigo, tem que ir. E o André Mendonça fez uma coisa até mais ou menos, não digo que é mais ou menos, para ele ir lá. É só ficar calado, não vai ser interpelado, não fala nada, fica calado, ponto final. O Mauro Cid não ficou calado? Fica calado também, não fala nada. Mas só em você ir já é uma vergonha só. Lembrar que nós estamos aguardando as imagens, tá? Nós estamos aguardando as imagens lá do outro país, lá de Roma. Cadê as imagens de Roma? Gente, isso aconteceu no dia 8, dia 14. Está com mais de 15 dias, mais de quase 20 dias. Hoje é 28. Cadê as imagens lá da briga que teve lá no aeroporto, lá? Da confusão que deu no aeroporto. Hein? Cadê as imagens? Quer dizer, agora tive uma informação agora há pouco que
segundo os pingos nos is ali estão falando, a revista Oeste falando que as imagens, agora o Ministério Público resolveu pedir, antes de entregar essas imagens para a Polícia Federal, resolveu pedir essas imagens para fazer um questionamento sobre essas imagens, se deve ou não mandar essa imagem para o Brasil. Tá entendendo? Agora, meu amigo, isso para mim foi uma cortina de fumaça. Lembrando que o Barroso teve um almoço agora, teve um almoço aí, aquele negócio de que derrubou o bolsonarista, derrubou tudo o que ele falou. Ele teve um encontro com o Joelho Batista, numa festa lá em Portugal. Isso, gente, num negócio que tem milhares de processos contra ela lá dentro do TSE. Tá entendendo? STF, olha lá, tá entendendo? Olha lá. Será que ele vai ser impedido de julgar na hora certa aí? Então, gente, as imagens estão aí, inclusive o vídeo da própria esquerda, da Rede Globo, que botaram aí no Jornal Globo, tá entendendo? Tá aí, tá entendendo? É reproduzido em várias outras emissoras. Então, tá na hora de pedir impeachment do Barroso e muito mais. Eu acho que essa turma tem que sentir na pele o que o povo está sentindo. É se colocar na mesma situação daqueles presos que estão lá do 8 de janeiro. Quem fez coisa errada, não somos a favor de quem faz a coisa errada, mas se fez a coisa errada, que se está fazendo a coisa errada, tem que pagar pelos seus erros. Pessoas que quebraram lá, as pessoas que tentaram arrombar aquele banco 24 horas de tempo, teve as imagens, aquele fotógrafo que estava lá fazendo as imagens, mentindo que estava fazendo negócio. E não foi, quer dizer, se não é a CNN, nós não queremos saber do que tinha acontecido. Só ali o G. Dias foi mandado embora. E ele não tem foro privilegiado, tem que ser preso. Tem que ser preso. O Mauro Cid não está preso? O Daniel Silveira não está preso? O Alan Frutuoso não está preso? O Índio Sererê não está preso? Então por que só para um lado? Só tem pessoa presa de um lado. Do outro lado não tem ninguém preso. E tudo fizeram coisa errada. Tanta coisa errada quanto os que não fizeram. Quer dizer, está na hora de a gente rever na nossa justiça, gente. Ministro que fica dando entrevista, falando no podcast, fazendo podcast, dando entrevista. Meu amigo, nos Estados Unidos não tem nada disso. O cara é proibido de fazer esses questionamentos, de se pronunciar, de falar alguma coisa, de pôr Twitter falar alguma coisa. Que justiça é essa que nós temos no nosso país? Só vê um lado. Tá vendo? Só um lado. Tá vendo? Então é preciso a gente rever nosso conceito de justiça no nosso país, porque senão nós estamos ferrados aí. Tá vendo? Só um lado vê, o outro lado não vê. Tá vendo? É preciso a gente cuidar de tudo que nós temos agora. Sobre o Mauro Cid, se você fizer o 3 milhões foi o que acharam na conta dele lá, 3 milhões, quer dizer, fora do compatível. Quer dizer, o cara que é coronel, quanto é que ele recebe por mês? É X. Será que esse cara durante esse tempo não tinha nenhuma poupança não? Não tinha nada no nome dele não? Quer dizer, é tudo assim. Os irmãos dele, olha só o que esses caras fizeram. Olha só o que o Larápio vai responder, tá? Seu Larápio, você vai responder, que dizer que a casa de 8 milhões, que a casa não custa nem 8 milhões, custa quase 1,5 milhão, que a casa que ele mora lá, é da família dele, isso vem de muito tempo. Falou que a casa era do Bolsonaro. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Então o Mauro Cid, ele pode ter... o telefone dele é show de lamentações. E ele já vinha quebrando o sigilo bancário do cara, sigilo do telefone do cara há muito tempo. Desde 2021 ele já vinha investigando o que tinha no telefone do cara. O que o cara telefonava, quem recebia telefonema, com quem ele falava, com quem não falava. Tá entendendo? Aí tá todo mundo preso, tá, inclusive dois seguranças do que é secretário, dois seguranças do Bolsonaro que estão presos. Tá entendendo? Quer dizer, é de uma irresponsabilidade total. Só um lado. Só um lado. Será que essa nossa justiça não podia se colocar no lugar do outro? Isso aí vai ter consequência com Deus, cara. Consequência com Deus, tá? Tá? Pode ter certeza. Isso aqui, nós aqui nós não podemos fazer nada. Aqui nós somos infalíveis, daqui a pouco eu morro, vem outra geração e vai vir. Nós queremos deixar uma geração melhor, um país melhor para essa nova geração que está vindo aí. Tá vendo? Nós vamos ter consequência aqui no nosso país? Não.
Porque daqui a pouco a gente morre. A gente morre, Deus leva. Mas se você fez coisa boa, Deus vai agradecer e vai dar oportunidade mais na frente para que tua família viva bem. Porque isso aqui, tudo que é feito hoje, nunca vamos esquecer. 200, 300 vai ficar na história. Isso aí lá em outras gerações vão estar escrevendo aí, saber por que é que aquelas pessoas foram presas, por que é que a justiça não foi feita adequadamente para todo mundo, por que é que só um lado foi o pessoal preso, outro não. Por que é que uma pessoa que estava fazendo transmissão ao vivo lá em Brasília foi preso, o jornalista foi preso, só porque estava fazendo transmissão, ato democrático? Quer dizer, é uma vergonha do que nós estamos passando. Agora nós ficamos envergonhados, porque tudo já que nós não temos a justiça, ninguém pode recorrer, o Senado não faz nada, porque nós temos o Pacheco, que é um foto de não ter uma foto de só nós vamos se encontrar. Pacheco, pode ter certeza, o povo de BH vai encontrar você, vai te encontrar, porque o teu mandato acaba agora, em 2026. O teu mandato, você não renovou o mandato, o teu mandato acaba agora, em 2026, tá chegando. E aí você vai pedir voto, vai querer voto. Então é melhor começar a trabalhar e agir. A mesma coisa eu falo para o Arthur Lira. Ele que ficou querendo votar aquilo de qualquer maneira para dizer para o Lula que manda é ele pode ter certeza que o mandato dele acaba em 2026 também. Então acaba em 2026. E não será renovado. Só será renovado se tu colar no Bolsonaro. Só se vocês colarem no presidente Bolsonaro. Se você colar na esquerda aqui, vocês vão pro fundo do poço, assim como eles vão. Tá? Pode ter certeza disso. Presidente do Senado, aquela turma ali, que são velhaco ali de carteirinha, nunca sai dali, são senadores eternos ali. É Renan Calheiros, Jader Barbalho, Davi Alcolumbre, esse pessoal não sai de lá. Como ele se elege, ninguém sabe, tá entendendo? Mas tudo bem. Se eleger, tu é eleito, acabou do final. Tá entendendo? Porque os caras não fazem nada pelos estados deles. Tá entendendo? O índice, por exemplo, o Flávio Dino, ele foi eleito para senador do Maranhão. Mas eu tenho certeza que ele não conhece aqueles interior do Maranhão, onde existe muitas pessoas ali com necessidade ali. Mas eles ficam dando eles dão agora uma tal, como é que o pessoal fala lá? É uma aposentadoria rural, para a pessoa que nunca trabalhou, para a pessoa ficar o tempo todo dependendo de governo. É uma aposentadoria rural que eles dão lá para a pessoa, que a pessoa nunca trabalhou de carteira assinada, mas trabalha na roça, eles dão uma aposentadoria rural para a pessoa, tá vendo? Então, eu tô com o Mauro Cid, eu tô com o presidente Bolsonaro, eu tô com as pessoas que querem o bem desse país, tá vendo? Que não fizeram nada de errado, diferentemente de quem está querendo votar. Dinheiro com dinheiro na cueca, apartamento com 50 e poucos milhões, apartamento em Atibaia, apartamento lá em São Paulo, e não é nada meu, é tudo do amigo meu. Se inscreve e compartilha, vamos lá. Exatamente. Primeiramente, sobre o porquê, tem que explicar o óbvio aqui, né? Sobre o porquê do Mauro Cid ter ido fardado para a CPMI. Foi uma recomendação do próprio Exército. Ele é tenente-coronel, né? Não à toa, né? Não à toa que chamam ele de tenente-coronel Cid, né? Uma coisa que deveria ser óbvia, né? Enfim, foi uma recomendação para ele, né? Agora, o que esperar de um MPF tão enviesado quanto o do Brasil, né? Porque ao mesmo tempo que eles falam que o direito ao silêncio tá correto, eles dizem também que o Exército tem que se pronunciar para explicar uma coisa que é óbvia, né? Dele ter ido à CPMI fardado. Enfim, assim, quando eu digo que o MPF, né, o MP tá enviesado, né, vocês não acreditam, né? Tem gente que não acredita, né? Assim, de que adianta, né? De que adianta um MPF, né, falar uma hora
que tá certo o Cid ficar calado, né? E outra hora pedir para o exército explicar a situação aqui, né? Não adianta, é aquilo que a gente vem sempre falando aqui, né? Que o MPF tá igual ao TSE, igual ao STF, tudo, né? Tudo que o STF faz, o MPF vai lá e acata, né? Tudo, né? Quando eu falo que o MPF está aparelhado pela esquerda, eu falo disso aqui, né? Porque até mesmo o exército, né, não quer se indispor, né? Não se contrapõe, né? Não bate na mesa e diz, ó, isso aqui está errado, né? Não, os generais comungam do que está sendo feito atualmente pelo desgoverno PT, tanto que você não vê por parte do Exército uma crítica ao larápio, né? E eu estava vendo uma matéria aqui na qual os generais do Exército vivem no mundo da fantasia, quer dizer, vivem fora da realidade, né? Eles só estão preocupados com seus próprios interesses em detrimento do Brasil, né? Quer dizer, para eles tá tudo normal quando a esquerda fala que a nossa soberania sobre a Amazônia deve ser relativizada, né? Enfim, é uma narrativa comprada até mesmo por aqueles hollywoodianos, né? Inclusive, né, cadê Leonardo DiCaprio? Cadê a Greta diante dos incêndios que têm acontecido na Europa, né? Porque eles se calam, né, quando os incêndios são de países de esquerda. Agora, quando a direita está sob o comando de um país, eles dizem que tudo está pegando fogo, enfim, fazem todo aquele escarcéu, né, que a gente tanto relata aqui, né? Fazem montam toda aquela falsa narrativa, né? Sendo que, na verdade, a gente sabe, né? Eles querem mostrarem ao mundo que são conscientes, entre aspas, quanto a questões ambientais, sendo que, na verdade, tratam-se de esquerdopatas que só estão preocupados com o esquerdismo, né? Com seus viés ideológicos, né? Que era o que o Bolsonaro tanto combatia, tanto que era tão criticado por esses pseudos artistas, né? Enfim, a gente entende que o sistema queria, né? Porque queria tirar o Bolsonaro para eleger o larápio naquela normalidade de outubro de 2022, né? Mas, enfim, aproveitando que o assunto é Mauro Cid aqui, né? Não há o que justifique essa prisão dele, né? Eu acredito que é somente, né? Somente uma, por assim dizer, jogada, né, do sistema para inventar uma suposta delação premiada do Mauro Cid para contra o Bolsonaro, né? Mas não há o que incrimine Bolsonaro. Afinal de contas, eu acredito até que o Mauro Cid tem sido mais leal ao Bolsonaro do que o Tarcísio, né? Afinal de contas, recentemente o próprio Tarcísio foi uma espécie de garoto propaganda do larápio naquela reforma, né? Aquela reforma tributária, né? Que previa, né? Aliás, que prevê, né? Na verdade, mais impostos, né? Em tributos, em detrimento do que o governo Bolsonaro fazia, né? Que era justamente reduzir impostos, além disso, zerar, né? Zerar importações, né? Exportações, né? Enfim, é uma política de sucesso, diferentemente do que a gente vê agora através desse desgoverno do PT, que só visa mesmo seguir a cartilha marxista, né? O que é inadmissível, né? Convenhamos aqui, né? Mas enfim, o Mauro Cid não cometeu crime nenhum.
crime nenhum, né? Eles somente querem inventar por parte dele, né, uma delação premiada contra o Bolsonaro, né? Essa é a intenção do sistema, né? Entre outras palavras, né? Mas também, né, quero lembrar que direita não invade. Quem invade é a MST, quem invade é a MTST. Tanto o Bolsonaro quanto o Mauro Cid e até mesmo o Anderson Torres não tem qualquer envolvimento com aquele dia 8 de janeiro, né? Eu entendo que o que aconteceu ali foi um vandalismo, né? Foi de fato algo antidemocrático, afinal de contas é depredar, invadir patrimônios públicos, vamos dizer assim, são atos inconstitucionais de fato, né? Agora, o que a gente vê por parte da imprensa é eles querendo vincular aquela invasão do dia 8 com as manifestações pró-Bolsonaro, né? Sendo que as manifestações pró-Bolsonaro sempre foram cívicas, legítimas e pacíficas, né? Não há o que a mídia, né, inventar contra os atos que aconteceram em prol do Bolsonaro, né? Mas é aquilo, né? A imprensa quer inverter os valores, quer transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Quer dizer, essa mesma mídia que critica as manifestações pró-Bolsonaro, né, elogia manifestações, por assim dizer, pró-Lula, né? Então, o que esperar dessa imprensa torpe, né, que ainda diz que faz um jornalismo imparcial, sendo que não, que a gente vê o tempo todo é militância, né, denegrindo um lado só do espectro político, ao mesmo tempo que elogia o outro, né, ou apoia o outro, né, enfim, tirem suas próprias conclusões. Eu entendo assim que era para o G. Dias ter sido preso, não o Anderson Torres, né? Inclusive, para mim, eu entendo que foi um absurdo, né, ele ter sido preso, foi inadmissível, né? Mas a gente está nesse Brasil atual onde acontece tudo quanto é injustiça para um lado só, enquanto o outro lado pode falar o que quiser e fica por isso mesmo, né? Enfim, tempos muito difíceis para o Brasil, né? Quanto à questão envolvendo a liberdade de expressão, né? Mas a gente entende também, né? A gente entende também que aquela invasão, né, do dia 8 foi uma invasão orquestrada, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Eu não tenho dúvida que aquela invasão lá foi de omissão, né? Foi uma questão de omissão por parte do governo federal, né, do desgoverno federal, na verdade, e também, né, foi uma complacência, né, foi uma questão de complacência por parte ali de Flávio Dino. Cadê Flávio Dino, né, no dia 8 de janeiro? Cadê o Flávio Dino no dia 8 de janeiro, pessoal, né? Cadê a segurança de Brasília, que não estava presente no local, né, que permitiu, né, para que os invasores chegassem aonde chegaram, né? De novo, repito, quem deveria estar preso não é o Alan Frutuoso, que não cometeu crime nenhum, é justamente o Gonçalves Dias, que vai depor na CPMI, né? A gente acredita, né? A gente acredita que ele deveria sair de lá detido. Afinal de contas, foi ele, né, segundo as imagens da CNN, que esteve ali, né, entregando até mesmo água aos invasores, né? Ou seja, basicamente, né, o desgoverno foi complacente para com aquela invasão. Além disso, a gente vê um repórter da Reuters, né, conjecturando ali uma cena, né, uma cena de invasão, né? Ou seja,
haviam ali infiltrados naquele dia 8 de janeiro, inclusive, né, essa situação deveria ser investigada, mas a CPMI está enviesada somente para um lado só, através justamente daquela relatora que é aliada, inclusive, de Flávio Dino, né? O que é uma vergonha, né? A gente entende dessa forma, né? Enfim, o Senado praticamente está vendido, eu não espero muito dessa CPMI, né? Mas, por um outro lado, a gente vê também até mesmo que o Arthur Maia quer porque quer ouvir esquerdistas também, né? Enfim, se essa CPMI fosse honesta de fato, eu acredito que levariam também para prestar depoimento o Flávio Dino. Afinal de contas, segundo relatos, ele estava na janela, né? E, segundo matérias últimas, haviam filiados a partidos de esquerda naquela invasão, né? Isso deveria ser investigado pela CPMI, mas essa CPMI está enviesada para a esquerda e isso é inadmissível, né? Eu entendo que a CPMI deveria ser de maioria compostas por representantes de direita, mas a maioria faz parte do desgoverno, né? Ou apoia o desgoverno, né? Enfim, é um absurdo que a gente tenha que ver uma situação dessa, né? Mas o que esperar também, né? De um Senado onde tem ali na presidência Rodrigo Pacheco, que não anda para frente com qualquer pedido de impeachment contra ministro do STF, né? Pacheco, né, entre outras palavras, é um capacho do STF. O que esperar de um presidente do Senado assim, né? Enfim, presto aqui meu repúdio, né, ao COAF, né, por essa falsa acusação contra o Mauro Cid, né? O silêncio dele, digo e repito, foi estratégico. Afinal de contas, a gente sabe do viés daquela CPMI, a gente sabe o histórico dos componentes que estão ali no Senado, né? Enfim, aquela CPMI, através daqueles representantes de esquerda, vivem de narrativas, né? Eles estão juntos com essa imprensa torpe, né? Basicamente, né? Mas também presta aqui meu repúdio ao Exército Brasileiro, né? Por não querer se indispor para com tanto o MPF e o TSE. Afinal de contas, o TSE, por inúmeras vezes, comprou briga com as Forças Armadas e as Forças Armadas não reagiram, né? Quer dizer, o TSE fez o que quis com as Forças Armadas e as Forças Armadas preferiram trazer vergonha ao Brasil, né? De uma forma geral, né? Enfim, eu entendo que era a questão do Gonçalves Dias ir para aquela CPI e sair de lá detido, né? Mas essa CPMI não espero muito dela, né? Tá muito enviesada, não espero muito dela. Afinal de contas, o que esperar de uma CPMI que tem ali como relatora a Elisiane Gama, né? Enfim, eu entendo que é impossível levar a sério essa comissão, afinal de contas, ali tem muito viés ideológico, né? Enfim, presto aqui meu repúdio tanto ao Exército quanto ao COAF, né? Enfim, agora é esperar o que irá acontecer daqui para frente, né? Mas já de antemão não espero muito dessa CPMI. Agora, eu entendo que é possível ver uma luz no fim do túnel. Afinal de contas, esse desgoverno do PT tem feito diversos descalabros, né? E segundo relatos últimos, né? Nos primeiros
no primeiro semestre de 2023, houve um rombo milionário por parte, corrupção, né, por parte do desgoverno do PT. Eu acredito que a situação do Brasil, resumidamente, é reversível, né, apesar dos apesares, né. Eu entendo dessa forma, né? Há quem pense diferente, há quem ache outra coisa, né? Mas eu entendo que é possível reverter a situação atual do Brasil, mas com muita luta, né? Tenho certeza que a gente vai passar dessa para melhor, afinal de contas, o Brasil é um país muito soberano que supera qualquer tipo de circunstância, né? Seja elas quais forem, né? Enfim, presto aqui meu repúdio à relatora, Elisiane Gama, né? Que faz parte daquela CPMI, mas enfim, se aquela CPMI tivesse compromisso de fato com a competência, né? Investigaria, levaria ali para depor o Flávio Dino também. Afinal de contas, ele, juntamente com os demais ministros desse desgoverno, não tenho dúvida, tem complacência com aquela invasão do dia 8, né? Segundo matéria última, né? Matérias últimas, né? Aquela invasão do dia 8 tiveram infiltrados esquerdistas, né? E isso deveria ser investigado, mas não é porque essa CPMI é enviesada, né? Não espero muito dela, né? Não espero muito dessa CPMI, mas presto aqui meu repúdio tanto ao Exército quanto ao COAF. Tá ok, meus amigos, mas tem documentos aí vazando aí, sabendo que o Lula foi para Araraquara aí. Hoje eu estava vendo na Revista Oeste ainda há pouco que tem um documento vazando aí sobre essa CPMI, que o Lula de repente sabia disso tudo, de Flávio Dino. Tá ok, meus amigos? Eu já falei sobre isso aqui, eu acredito que o Larápio já sabia de tudo antes, antes daquela invasão do dia 8 de janeiro, tá ok? Enfim, peço seu like, peço seu compartilhamento e se estiverem pela primeira vez aqui, inscrevam-se no canal, independentemente do canal que porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo. Então, meus amigos, vamos terminar essa live por aqui. Tem mais alguma coisa aí, não? Se não tiver mais alguma coisa... Tem aqui, ó. Isso. Com um sucesso impressionante, Bolsonaro atende fila de pessoas em avião para tirar fotos e é o último ADC. Terra Brasil Notícias. Também aqui, ó, Terra Brasil Notícias também. Bolsonaro visita comando da PM de Santa Catarina, acompanhado do governador do estado. Tá ok? Terra Brasil Notícias. E por fim aqui, ó, sobre a situação do Alan Frutuoso, houve aqui uma atualização, a PF foi até a casa dele e surgiram novas informações sobre o caso, né? Inclusive, vou ficar devendo aqui, não tenho o Pix dele, mas a gente vai acompanhar de perto essa situação envolvendo o Alan Frutuoso, lembrando que ele acabou sendo detido há 2 dias atrás no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Tá ok, meus amigos? Então, um abraço aqui pro Alan Frutuoso, lá onde estiver, tá entendendo? Eu espero que a família dele esteja bem, tá entendendo? O Pix dele tá no canal dele, tá no canal... Tá no canal do Vista Pátria, tá ok, gente? Um abraço aí, que Jesus nos abençoe. Eu vou orar por vocês para que todos esses presos possam sair ileso dessa arrumação aí, desses presos políticos. E vamos cobrar a indenização. Se inscreva e compartilhe. Voltamos na segunda-feira, tem um final de semana abençoado em nome de Jesus para todos, amigos, irmãos aí da batalha aí. Valeu. Patriota. Voltamos na segunda. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo, valeu. Tem uma noite abençoada, um fim de semana de bênção para todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo, valeu. Boa noite a todos. Até segunda.